Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Ótima sexta-feira para todos. Eu vou me apresentar. Eu sou a Thaís, faço parte da consultoria técnica aqui da Hanna e hoje vamos começar mais um webinar de outubro, e o tema é condutividade, resistividade, TDS e salinidade. Já deixo a informação de que nós tivemos algumas perguntas durante a inscrição para o webinar e elas vão ser respondidas lá no final, tá bom? Então, se você fez alguma pergunta, por favor, fique até o final que vai ser esclarecida a sua dúvida. Bom, vamos iniciar então. Contando um pouquinho da história da Hanna Instruments, ela foi fundada em 1978 lá na Itália por Oscar e Ana Nardo. Nós temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício, e nós temos escritórios presentes em mais de 40 países. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, ela fica em São Paulo, na cidade de Barueri. A Hanna, ela está há 19 anos no Brasil e possui estoque próprio, e também oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Aqui comentando um pouquinho da linha de equipamentos que a Hanna trabalha, então nós temos tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, sendo eles OD, pH, condutividade, equipamentos portáteis e de bolso, e também soluções e reagentes para utilizar junto com nossos equipamentos. Então, começando pelo índice, nós vamos ver então definições, características, medições, soluções, as boas práticas junto com os equipamentos e eletrodos e também os equipamentos que a gente trabalha. Então, eu queria começar aqui falando sobre a importância da qualidade da água. Então, comentando um pouquinho, a água ela é essencial para todos os seres vivos e também para o funcionamento de diversas atividades humanas, né? No entanto, a crescente demanda por água potável, aliada aí à poluição e à má gestão dos recursos hídricos, tem levado, infelizmente, à escassez desse recurso vital em muitas regiões do mundo, né? Então, a qualidade da água, portanto, ela torna-se um fator muito crucial para garantir a saúde humana e a preservação do meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável. Então, dentro, né, do que é a qualidade da água, ela pode ser determinada por diversos fatores que podem ser agrupados em três principais categorias, que é o que eu trouxe aqui. Então, temos os parâmetros físicos, os parâmetros químicos e também os biológicos. Então, a combinação desses três parâmetros, ela define a qualidade da água e também vai determinar suas aplicações. Então, comentando sobre os parâmetros físicos, eles entram então o quê? A temperatura, turbidez, a cor, odor e sólidos suspensos. Já falando sobre os parâmetros químicos, nós temos os pH, condutividade, dureza, alcalinidade, cloro residual, nutrientes que entram em nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros, e também metais pesados. E já comentando dos parâmetros biológicos, nós temos os coliformes, bactérias, vírus, algas e alguns protozoários. Então, dando uma geral sobre as definições de condutividade, salinidade, TDS e resistividade, estou comentando, né, que a condutividade, os sólidos totais, salinidade e resistividade são parâmetros interligados que fornecem informações valiosas sobre a composição química da água, por exemplo. Então, a condutividade ela vai medir a capacidade da água de conduzir corrente elétrica, enquanto o TDS ele já representa a quantidade total de sólidos dissolvidos na água. Já a resistividade, por sua vez, é a medida da oposição da água à passagem da corrente elétrica, ou seja, é o oposto da condutividade. E, por fim, a salinidade é a medida da quantidade de sais dissolvidos na água.
Vamos começar, então, com a condutividade elétrica. Então, na definição, conforme eu falei bem brevemente no slide anterior, é a capacidade de uma substância ou solução de conduzir ou transmitir uma corrente elétrica sobre uma área determinada ou definida. A corrente ela pode fluir através de líquidos em nível atômico ou iônico. A unidade de medida normalmente é utilizada em siemens por metro ou um seu múltiplo e microsiemens por centímetro, que é comumente utilizado em análises de água, tá? Aqui eu deixei uma informação interessante que medições da condutividade elétrica elas não são específicas, então elas podem informar a concentração de íons, mas não necessariamente quais os íons que estão presentes. Aí tem que fazer outros tipos de análises para poder descobrir a fundo sobre isso, tá? Então, voltando lá um pouquinho na definição, então a facilidade com que a corrente ela é transmitida sobre uma área definida ajuda aí a quantificar a concentração iônica de uma amostra. No entanto, a concentração iônica dada por uma medição de condutividade elétrica não é específica, conforme eu já comentei. Então, isso significa que não é possível diferenciar o que tem ali naquela amostra que está sendo medida. Então, íons, só comentando, elas são partículas carregadas que flutuam livremente em uma solução, não acopladas a outras moléculas. Como os íons eles são carregados, elas são capazes de transportar e transmitir uma corrente. Os íons eles são formados quando um sólido, como o sal, por exemplo, ele é dissolvido em um líquido para formar componentes elétricos com cargas elétricas opostas. Então, o cloreto de sódio, por exemplo, ele se separa para formar íons NH+, e Cl-. Todos os íons presentes nas soluções, elas contribuem para a corrente que flui através do sensor, né? E, portanto, vão contribuir para essa medição da condutividade daquela amostra. Então, a condutividade, ela pode sim ser usada como uma medida da concentração de íons presentes na amostra. Lembrando que não é algo específico, tá bom? Então, ainda comentando sobre as unidades de medidas, né? Então, ela pode ser, conforme comentei, siemens por centímetro, tá? Entre essas outras que está descrito aí. E eu trouxe um exemplo que a água ultrapura, ela possui, por exemplo, uma condutividade de 0,055, né? A 25 graus. E um exemplo de conversão, por exemplo, eu tenho uma amostra de 1000 microsiemens por centímetro, ele vai ser equivalente a 1,0 milisiemens por centímetro. Então, é possível fazer essa conversão dessas unidades. Então, se você tem um equipamento que ele só faz microsiemens, você consegue converter isso para milisiemens, tá? Então, aqui eu trouxe os fatores que normalmente influenciam na medição da condutividade, tá? O tipo de material é algo que pode interferir. Então, os metais, eles são excelentes condutores, enquanto a maioria dos não metais, eles são isolantes. A temperatura, né? A temperatura, ela influencia em muita coisa, na análise de pH, na análise de íon seletivo, na análise de OD, e na análise de condutividade, ela não é diferente. Então, ela também é um interferente, tá? Então, a condutividade, ela geralmente, ela diminui com o aumento da temperatura em metais, mas pode aumentar em semicondutores, por exemplo. E algumas impurezas também, né? Então, a presença de impurezas, ela pode alterar significativamente a condutividade de um material. Perfeito, então finalizamos a questão da condutividade, vamos entrar na resistividade. Então, a resistividade elétrica, ela já é uma medida da oposição de um material ao fluxo da corrente elétrica. Então, materiais com alta resistividade, elas podem oferecer grande resistência ao movimento dos elétrons. A unidade de medida já é ohm por metro, tá? E em relação com a condutividade, né? Então, a resistividade é o inverso da condutividade. Ou seja, quanto maior a resistividade, menor vai ser a condutividade e também vice-versa, tá? E aqui eu trouxe uma tabelinha que eu achei que fica melhor para poder exemplificar
a diferença da condutividade para resistividade. Por isso que eu coloquei ali, condutividade versus resistividade. A condutividade e a resistividade, então, conforme a gente viu, são propriedades elétricas dos materiais que descrevem aí a facilidade ou a dificuldade com que a corrente elétrica vai fluir através deles. Eles são recíprocos, tá? Então, e as unidades podem ser facilmente convertidas entre as duas medições. Então, nessa tabelinha que eu trouxe, temos aí definição, unidade, relação e materiais com alta propriedade. Falando um pouquinho da condutividade, então, facilidade de conduzir corrente elétrica. É um ótimo resumo para o que é a finalidade da condutividade. Ela pode ser lida em Siemens por metro ou microsiemens por centímetro. A relação ela é diretamente proporcional à concentração de portadores de carga. E os materiais com alta propriedade, temos aí os metais. Já pulando para a terceira coluna, na questão da resistividade, a definição dela, resumidamente, é a dificuldade de conduzir corrente elétrica. A unidade de medida, ohm por metro, ela, em relação à condutividade, ela é inversamente proporcional à concentração de portadores de carga, e os materiais com alta propriedade, os isolantes. TDS, tá? Então, na definição do TDS, é um método usado para determinar o teor de sólidos em uma solução. Para determinar o TDS, uma solução de volume conhecido é evaporado e os resíduos são pesados, basicamente. Uma medição da condutividade é muitas vezes usada para estimar o TDS, também por isso que elas têm uma relação, com base no pressuposto de que os sólidos eles são predominantemente de natureza iônica. E a relação entre os íons dissolvidos e a condutividade ela é conhecida. Então, em alguns medidores, né, a pessoa que está operando aquele equipamento, ele pode inserir um fator de TDS para conversão. E em medidores mais básicos, os fatores já são fixos, você não consegue alterar esse valor, tá? Então, um fator de TDS para soluções fortemente iônicas é de 0,5, por exemplo. Enquanto para soluções iônicas fracas, utilizando como exemplo os fertilizantes, tá? É normalmente de 0,7. E já comentando como o TDS ele é medido, a forma mais comum de medir o TDS é através da condutividade elétrica, tá? Então, por exemplo, a água pura, ele é um mau condutor de eletricidade, mas a presença de sais dissolvidos aumenta a sua condutividade. Assim, medindo a condutividade elétrica da água, podemos estimar a quantidade de sólidos dissolvidos. Então, por isso, né, eu deixei aqui o TDS igual fator vezes EC a 25, tá? Então, um exemplo, uma solução de condutividade de 100 é um TDS de 50 ppm, quando o fator é 0,5, tá? E a unidade de medida é miligrama por litro, ou ppm, ou grama por litro, que seria ppt, tá? Aqui eu trouxe uma parte interessante de por que medir o TDS. E aqui a medida do TDS ela é importante por diversos motivos. E eu vou comentar aqui sobre a qualidade da água, o tratamento da água, aquários e hidroponia e também a indústria, tá? Dentro da qualidade de água, os altos níveis do TDS ela pode indicar a presença de contaminantes e tornar a água imprópria para o consumo humano ou para certos usos industriais. Tá? Já para o tratamento da água, a medida do TDS ela é fundamental para determinar a eficiência de processos, né, de tratamento de água, como, por exemplo, a osmose reversa. Já em questão de aquários e hidroponias, nós temos em sistemas aquáticos controlados, como os aquários, sistemas hidropônicos, o TDS ele indica concentração, né, de nutrientes e sais essenciais para a vida aquática e também do crescimento das plantas, né? E, por último, na questão da indústria, em diversas indústrias, como farmacêutica e a de alimentos, por exemplo, a pureza da água ela é crucial. Então, o TDS é um parâmetro muito importante para controlar a qualidade da água que é utilizada nesses processos. E é muito criterioso essa questão.
Os fatores que influenciam. Então, temos fontes da água. Então, a água da chuva, por exemplo, ela tem um TDS muito baixo, enquanto a água do mar tem um TDS muito mais alto. A questão da poluição também é um grande interferente, que a presença de poluentes como esgoto e resíduos industriais pode aumentar significativamente o TDS. Então, ele pode ser um indício de poluição, né, ou contaminação. E processos naturais também podem interferir, né, como, por exemplo, a evaporação e a dissolução de minerais que podem alterar o TDS da água. A salinidade agora. Então, na definição, a salinidade é a medida da quantidade de sais dissolvidos em uma massa de água. Esses sais são compostos principalmente por sódio e cloro, mas também podem incluir outros elementos como magnésio, cálcio, potássio e sulfato. A unidade de medida para salinidade ela entra por partes por mil. Tá? Aí eu vou trazer um exemplo para você que para exemplificar melhor, para conseguir entender melhor, que você pode imaginar a água do mar, né? Ela tem um gosto salgado por causa dos sais dissolvidos nela. E essa quantidade de sal é o que chamamos de salinidade, tá? Talvez tenha ficado um pouquinho mais claro com esse exemplo, tá? Aí agora eu trago para vocês como que é medido a salinidade, né? Então, existem diversos métodos para medir a salinidade. Nós podemos, né, utilizar a condutividade elétrica, que a água salgada ela vai conduzir eletricidade melhor do que na água doce. E aí a gente vai medir essa condutividade, podemos também estimar a salinidade, tá? Também temos outros dois métodos que a Hannah não trabalha, mas para fins de explicação, temos também por densidade, que a densidade da água aumenta a salinidade, e também a questão da refração da luz, né? Que a salinidade ela afeta a forma como a luz se propaga na água, certo? E também nós temos alguns problemas relacionados à salinidade. Por exemplo, a salinização dos solos, que seria a irrigação excessiva com água salina, pode levar a um acúmulo de sais no solo, né, tornando-o improdutivo. Então vai ter muito mais dificuldade de fazer a plantação de determinadas legumes, frutas ou o que seja, tá? A intrusão salina também, que seria uma sobreexplotação de aquíferos costeiros, que pode permitir que a água salgada penetre nos lençóis freáticos, contaminando a água doce. Então, tem alguns problemas que tem que ser levado em conta na questão dessa salinidade da água. Aqui, né, conforme a gente já falou, que as medições de condutividade podem ser usadas para determinar a salinidade no que se refere ao uso oceanográfico geral. E também a gente tem 3 escalas também de medições que estão em uso e depende da sofisticação do equipamento que está sendo utilizado, estão disponíveis para medir a salinidade da água do mar. Então, as 3 escalas que nós temos, que é a escala prática de salinidade, que seria o PCU, a escala de porcentagem, né, representado pela porcentagem, e a escala natural da água do mar, que seria grama por litro. Tá? Eu trouxe uma comparação básica entre as 3, tá bom? Que seria a primeira, que seria o PSU, baseado na condutividade elétrica. Uma vantagem que seria mais preciso, e é amplamente utilizado, independente da composição. Uma desvantagem é um pouquinho mais complexa de entender, e a aplicação seria para a oceanografia mesmo. Já a porcentagem, né, seria a massa de sais em relação à massa total. A vantagem é mais intuitiva e fácil de compreender. E a desvantagem é menos precisa e também é menos utilizada por conta desse quesito. E a aplicação seria a aplicação mais simples ou para água doce. E o último, que seria gramas por litro, nós temos massa de sais por litro. A vantagem é que ela é direta e simples. Também a desvantagem que é menos precisa e, consequentemente, é menos utilizada. E as aplicações poderiam ser para estudos de evaporação, salmouras, entre outros. Tá? Então, o que nos mostra que a que é mais utilizada seria o PSU, que é a escala prática de salinidade. Tá? Comentando do PSU também, ela é determinada medindo a condutividade elétrica da água do mar e também uma temperatura e pressão específica. Tá? Então, essa condutividade ela é diretamente proporcional
a concentração de sais dissolvidos, certo? Ela é mais precisa e amplamente utilizada, conforme eu comentei. Por quê? Porque a escala PSIL ela é mais precisa e normalmente utilizada em oceanografia, pois leva em consideração as complexas interações entre os diferentes íons que estão presentes na água do mar, tá? Na questão de ela ser independente em relação à composição, é porque o PSIL ele não depende da composição exata dos sais, o que o torna uma medida um pouco mais robusta e comparável entre os diversas regiões oceânicas. Tá? Aprofundando mais um pouquinho em relação à porcentagem, ela que nessa escala a salinidade ela é expressa como porcentagem da massa de sais dissolvidos em relação à massa total da solução. Tá? Por conta dela ser menos precisa e menos utilizada, juntamente com o grama por litro, né, ela, por mais que ela seja intuitiva, né, ela é menos utilizada porque ela não considera algumas coisas complexas entre as interações entre os diferentes íons, tá? Por isso que ela é menos utilizada, tá? E a última parte, né, dessa primeira parte em relação a conceitos, aplicações, né, temos os fatores que influenciam por exemplo, a evaporação, e quando a água ela evapora, os sais eles acabam ficando para trás, o que acaba, consequentemente, aumentando a salinidade da água que restou, né? A precipitação também, então a chuva ela dilui a água, o que diminui a salinidade, em alguns casos pode ser ruim nessa questão. A entrada de água doce, então rios e geleiras derretendo, acabam adicionando água doce aos oceanos, o que reduz a salinidade, podendo comprometer até a vida do mar, né? A vida dos peixes, das algas e tudo mais. E também a formação de gelo marinho. Quando a água do mar ela congela, o sal é excluído do gelo, o que acaba também, consequentemente, aumentando a salinidade da água que fica ali ao lado. Certo, agora vamos entrar um pouquinho nos equipamentos, tanto nos equipamentos quanto nos eletrodos, tá? Então, se você vai fazer uma medição de condutividade, o que você vai precisar? Principalmente de um medidor de condutividade, do eletrodo, que seja específico para aquela amostra que você quer analisar, Becker, Pissette, padrões para calibração e também água destilada, tá? E aí, conforme eu comentei que tem que ter um eletrodo específico, eu vou comentar um pouquinho sobre eles, tá? Então, nós temos, a Hanna, ela fabricava 3 tipos de sondas de condutividade, porém, atualmente só está sendo fabricado sonda de 2 eletrodos e sonda de 4 anéis. A sonda toroidal eu deixei aqui porque a Hanna ela já fabricou esse tipo de eletrodo, porém, eu deixei por base de conhecimento. Então, começando com a sonda de 2 eletrodos, eu deixei até uma sonda aqui, é uma sonda de processos, para exemplificar essa parte, que é a sonda mais simples e também utiliza uma abordagem amperométrica para realizar uma medição. Então, uma tensão de corrente alternada, conhecida, é aplicada a uma frequência específica entre um par de eletrodos em uma solução. Já comentando, exemplificando um pouco mais o que seria essa tensão corrente alternada, né? O que é isso? Você pode imaginar uma onda no mar, que ela sobe e desce continuamente, né? Então, a tensão corrente alternada, ela funciona de forma muito similar a isso. Mas, em vez de água, temos elétrons que se movimentam em um fio. Então, essa é basicamente um exemplo interessante para você conseguir imaginar o que seria essa tensão corrente alternada. Tá? Voltando na parte do eletrodo. Então, essa corrente que é produzida, ela é medida e relatada em unidades de condutividade referenciadas a um padrão calibrado. Tá? E as sondas de 2 eletrodos, eles são utilizados em aplicações de água limpa, quando a condutividade permanece menor aí que 5 milisiemens por centímetro.
E eletrodos feitos, né, de grafite ou metal, que seria nesse caso da imagem, e também a incrustação devido a depósitos minerais e polarização em altas concentrações, elas são desvantagens desse tipo de eletrodo. Então, por isso que é muito interessante quando for cotar algum tipo de eletrodo assim, exemplificar, tipo, eu trabalho com uma amostra assim, assim, assado, para a gente conseguir indicar o melhor tipo de eletrodo, tá? Agora, a sonda de 4 anéis. Então, ela utiliza uma abordagem potenciométrica para fazer uma medição. A outra já era amperiométrica, então por isso que elas são levemente diferentes entre si. E uma corrente também, entre a corrente alternada, tá? É aplicada aos dois eletrodos externos para induzir uma corrente na solução. E essa tensão é medida entre o par interno de eletrodos na solução e a tensão ela é proporcional à condutividade. E os eletrodos eles são feitos de grafite, aço inoxidável ou platina, e os efeitos de polarização eles acabam sendo reduzidos ou negados. Só que uma leve desvantagem desse tipo de sonda é o risco do efeito Frank Field. Me desculpe se eu não pronunciei certo o nome desse efeito, tá? Mas, o que acontece? Ele acaba sendo levemente maior. Não é que não existe na outra sonda que eu comentei, mas aqui é levemente maior, tá? Por quê? Isso acontece quando o campo de medição, né, a corrente constante, estende para fora da sonda. Só é preciso se preocupar com esse efeito do Frank Field se a sonda estiver muito perto das laterais do recipiente ou tubo onde você está fazendo a medição da condutividade, tá? Então, uma informação importante para essa questão de evitar esse tipo de efeito é manter a sonda de condutividade a pelo menos 2,5 centímetros de toda a superfície, tanto nas laterais quanto no fundo, tá? E essa distância é necessária para manter, né, a sonda, para não ter muita variação do valor da condutividade. Porque quando esse efeito acontece, ele altera muito, a sonda ela não consegue estabilizar. Tá? Então, se você está tendo esse tipo de problema com a sua sonda, por exemplo, talvez não seja o equipamento ou a sonda que seja com problema, e sim por causa desse efeito de Frank Field. Tá? Então, experimenta sempre quando for fazer as medições, pegar um becker um pouco mais larguinho e deixar o eletrodo, por exemplo, num suporte, para não encostar no fundo, para você não ter que ficar segurando também o eletrodo ali, tá? Então, é uma parte interessante essa informação. Ok, perfeito. E, para fins de informação, tem a sonda toroidal. Ela é frequentemente utilizada conectada a um controlador em processos industriais, tá? Ela utiliza 2 ou mais transformadores toroidais, que eles são acoplados indutivamente lado a lado, revestidos de plástico inerte. Então, ao aplicar uma tensão de alta frequência ao toroide de inversor, um campo magnético ele vai se desenvolver e vai induzir uma corrente na solução, né? Então, um toroide receptor do outro lado do sensor, ele vai medir exatamente essa força da corrente induzida, tá? Então, essa força, ela vai depender da condutividade da solução, certo? Nessa questão dessa sonda toroidal, ela tem uma leve vantagem, porque ela não tem também o efeito da polarização, e a possibilidade de escolher o material de revestir, e existe, né, a possibilidade de você escolher o material que vai revestir a sonda, por exemplo, que pode gerar, por exemplo, uma resistividade química ou imunidade a algumas incrustações, né? E também ela tem que fazer menos a calibração para poder ter precisão nas medições, tá? E, por fim, né, conforme eu comentei muitos detalhes sobre as sondas, eu também trouxe uma tabelinha para resumir bem os prós e contras de cada uma desses sensores. Então, na questão das sondas de 2 eletrodos, o pró dela tem menos custo, a amostra pode ser um pouco menos amostra do que utilizaria em comparação com a outra, e não tem o efeito, não é que não existe, ela é levemente menos afetada pelo efeito de Frank Field. E o contra dela é que eu preciso de um medidor sonda diferente para cada faixa de teste, dependendo, e tem a questão do efeito de polarização.
A sonda de 4 anéis, ela é uma sonda que cobre toda a faixa de teste, sem o efeito de polarização. E já o contra tem o efeito de Frank Field. A amostra ela tem que ser um pouco maior, porque deixa eu ver. Mais para frente, eu vou mostrar uma foto de um eletrodo de condutividade que a gente trabalha para o ED e tudo mais. E nessa questão de ser a amostra maior, é porque o quê? Como ela tem esses 4 anéis, ela normalmente fica uns 4 dedos de distância da ponta do eletrodo. Tá? Então, quando você vai fazer as medições com esse tipo de eletrodo, você tem que confirmar que a sua amostra está acima dos anéisinhos do eletrodo. Por quê? Se você lê a amostra abaixo desses 4 anéis que não está cobrindo, ele vai dar erro na leitura. Então, sempre tem que garantir. Por isso que normalmente a gente até recomenda a utilização de proveta, porque você pode usar uma alíquota menor da amostra em uma proveta que ela vai acabar menos amostra, só que como ela é mais fina, ela consegue, né, cobrir levemente com uns 30, 40 ml de solução ou de amostra para poder cobrir os 4 anéis, tá? E por último, a sonda toroidal tem maior faixa de teste, é quimicamente mais resistente, só que ela tem menos precisão em amostra de faixa muito baixa e é o mais caro das 3 sondas apresentadas. Aqui nós vamos entrar no tipo de material do corpo da sonda. Então, o primeiro deles é o polipropileno, que é um plástico extremamente resistente e durável, é mais duro, mais resistente ao calor e também quimicamente resistente, mais resistente do que os plásticos tradicionais. A polietrimida, que é o plástico PEI, é um plástico estável capaz de resistir a temperaturas moderadamente altas e com resistividade química também moderada a alta. Também temos o PVC, que ele atua como uma luva protetora para ambientes externos, por exemplo. Aço inoxidável AISI 316 é usado para maior durabilidade e também pode ser usado em uma variedade de ambientes. E também o ABS epóxi, que ele é usado para medições em campo, principalmente devido à alta qualidade do plástico. E como nós mencionamos já, a questão de quais eletrodos, qual o corpo do eletrodo, também temos que considerar o tipo de conector de sonda. Então, na Hanna, nós temos 3 tipos de eletrodos, os conectores 3,5 milímetros, os conectores DIN e também os conectores DIN com conexão rápida. Elas são levemente diferentes entre si, tá? O primeiro são para sondas digitais, e é uma conexão proprietária, onde a sonda se encaixa apenas em um medidor específico, tá? Que seria para o nosso modelo do ED. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Os conectores DIN também são conectores de pinos proprietários e podem não ser intercambiáveis entre os medidores. Então, não é só porque tem alguns equipamentos que utilizam o conector DIN que as sondas elas vão ser reconhecidas nos outros, tá? Então, tem alguns equipamentos que aquele equipamento só serve naquela sonda em específico, tá? E alguns deles, eles têm sensor de temperatura integrado, não são todos. Já no conector DIN de conexão rápida, ela é uma opção mais impermeável, simples, sem roscas, né? Então, o de cima ali, que é o conector DIN, ele tem que fazer, depois que você encaixa, você rosqueia a parte de rosca, tá? Ela também é mais fácil de conectar um medidor, porque não tem essa rosca que eu acabei de mencionar. E esses conectores, eles são comumente usados, né, na maior parte dos equipamentos da Hanna. Uma parte interessante sobre o primeiro, que são os conectores 3,5 milímetros, é que, né, são para sondas digitais inteligentes, para sondas inteligentes, e eles armazenam também o número de série e o GLP, que é os dados de boas práticas de laboratório, que é a questão da calibração. E também permite que o medidor reconheça automaticamente a sonda individual quando conectada. Por quê? Nesse modelo ED que nós temos, um modelo dele, ele reconhece mais de uma sonda. Então, você pode colocar a sonda de condutividade, a sonda de OD, a sonda de pH. E o importante dessa parte do conector 3,5 milímetros é essa questão de guardar esse tipo de informação, tá? A questão da compensação de temperatura.
Então, a condutividade, conforme eu comentei lá atrás nos interferentes, ela muda com a concentração de íons e também com a temperatura. Então, quando uma solução ela é resfriada, os íons ela não tem tanta energia, então a condutância ela cai e a resistividade aumenta. Por exemplo, uma solução padrão de cloreto de potássio usada para calibração de uma constante de célula e de ponte de condutividade, ela altera a condutividade com a temperatura. Alterações na temperatura e no movimento de íons, elas tornariam quase impossível a realização de medições úteis de condutividade. Por isso que é muito importante essa questão da compensação de temperatura, tá? Também interessante comentar que a temperatura, se a temperatura fosse mantida, constante, a medição da condutividade, ela teria apenas a variável da concentração de íons. E é por isso que a compensação da temperatura com uma sonda de temperatura ela é importante. E é interessante também, tem alguns equipamentos HANA que ele tem lá, por exemplo, o multiparâmetro HI9894, ele tem a questão da condutividade, e se você entrar lá para poder fazer a calibração, tem lá condutividade absoluta. O que seria essa condutividade absoluta, né? Ela é a medição da condutividade sem a compensação da temperatura, tá? Então, se por algum motivo precisar fazer a medição de uma amostra sem ter a compensação da temperatura, procure buscar no seu equipamento se tem essa opção, condutividade absoluta, tá? Então, ela não vai estar levando em consideração a compensação, tá? Também interessante que, se o comportamento da condutividade mudar com a mudança da temperatura de uma solução conhecida, as medições de condutividade podem ser corrigidas para uma temperatura de referência, que é normalmente ali de 20 a 25 graus Celsius, né? Ao se medir cuidadosamente a temperatura da solução, tá? Felizmente, né, os sensores de condutividade da HANA, elas possuem esse sensor integrado de temperatura para medir essa temperatura da solução, né? Então, a compensação ela vai corrigir a condutividade medida a uma temperatura de referência utilizando um fator beta, né, de fluxo para compensação linear, tá? Então, ele entra nessa questão do fator beta, para essa questão da compensação da temperatura. Então, os medidores de ponta, eles permitem o ajuste desse fator beta, então você consegue corrigir esse valor, caso você queira, para compensar várias soluções e também permitem o ajuste de uma temperatura de referência sobre uma larga faixa de temperaturas, tá? Então, você pode colocar também esse quesito ali. Certo, perfeito. Então, comentamos sobre os conceitos de cada um deles, comentamos sobre os tipos de eletrodos de condutividade que a HANA trabalha. E agora, depois que eu comprei o meu equipamento, montei o meu eletrodo, escolhi tudo certinho, como que vai funcionar para mim poder fazer a medição? É nessa parte que a gente vai entrar agora, tá? Então, a configuração para o seu eletrodo ou para o seu equipamento antes de realizar a medição. A primeira parte vai entrar em consideração a preparação do eletrodo. Diferentemente do eletrodo de pH e eletrodo de condutividade, não tem uma solução ali específica que ele precisa ficar armazenado. Então, quando você vai usar o seu eletrodo pela primeira vez, a única coisa que você tem que se atentar é retirar, igual mostra aqui na imagem, né, com o círculo vermelho, eles vão com uma pecinha de plástico, né, para proteger o eletrodo. Isso só se trata do eletrodo de 4 anéis, tá? Então, você tem que tirar essa pecinha antes de realizar as medições. Aí depois você guarda num lugar certinho, para depois, quando você parar as medições, lava de novo o eletrodo para tirar as impurezas das amostras ou do padrão de calibração, seja o que for que tenha sido medido, e coloca a pecinha novamente, tá? Isso é sempre para a proteção do eletrodo. Então, é muito importante cuidar bem dessa pecinha. E por ela se tratar de ser uma pecinha transparente, então tem que tomar bastante cuidado para não perder, deixar em cima do balcão, acabar passando a mão, cair no chão, ela acaba se perdendo, tá? Então, toma bastante cuidado quando for tirar essa pecinha. Então, na questão da preparação do eletrodo, conecta o seu eletrodo no seu equipamento, tira essa pecinha que eu comentei e lava bem o eletrodo com água destilada, tá? Aí, depois disso, o que precisa ser feito? É interessante fazer a calibração do seu equipamento pelo menos uma vez ao dia para melhorar a precisão na hora dos resultados, principalmente se a condutividade ela for
baixa. Então, é mais interessante ainda fazer a calibração antes das medições. Tá? Então, a calibração vai colocar pequenas quantidades do padrão que você quer. Alguns equipamentos HANA, elas só aceitam um padrão para calibração. Alguns outros mais elaborados, com valor mais agregado, eles aceitam outros tipos, 2, 3 pontos de calibração. E tem alguns equipamentos até que você consegue configurar qual ponto de calibração que você quer, que é o que a gente chama de ponto personalizável, tá? Mas prepara ali o beckerzinho que você quer, com o padrão, com o valor do padrão que você quer. Aí coloca o seu eletrodo nesse padrão, bate ele algumas vezes repetidamente para tirar as bolhas, porque conforme você coloca o eletrodo na amostra, pode surgir bolhas e ele acaba entrando para dentro do corpo. Então, para eliminar esse tipo de interferência, sacode ele um pouquinho, tá? Para remover essas bolhas. E quando estabilizar, normalmente o equipamento ele vai ter ou uma rodinha assim, ou uma ampulheta que vai mostrar que ele está instável. E quando ele estabilizar, ou ele vai mudar automaticamente para o próximo ponto a ser calibrado, ou ele vai aparecer na tela do equipamento CFM ou confirmar, e é só apertar o confirmar. Grandes dúvidas em relação a isso é que você precisa aguardar o valor do valor que você está medindo ali do padrão chegar no valor, por exemplo, 1413 microsiemens. Eu preciso aguardar o meu medidor chegar exatamente em 1413? Não, não precisa. A partir do momento que o equipamento apareceu ali confirmar ou mostrou que está estável, você pode confirmar, porque automaticamente, a partir do momento que você aperta em confirmar, ele vai salvar aquele valor e ele vai corrigir aquela pequena variação que estava tendo antes da calibração, tá bom? E conforme eu comentei, que é recomendado calibrar um instrumento frequentemente, especialmente se uma alta precisão ela for necessária. E é também interessante comentar que sempre que o eletrodo for substituído por algum motivo, tem que ser feita a calibração, é importante. A gente fala a calibração todos os dias, mas caso não precise calibrar todos os dias, pelo menos uma vez na semana. E após testar químicos agressivos, por exemplo, para você não correr o risco de perder a precisão das análises, é importante fazer a calibração novamente, tá? E chegou a hora de você realmente fazer a medição. Tá? Então, instalei o meu eletrodo, preparei ele, fiz a calibração, agora falta medir. Então, você vai mergulhar sua sonda na solução a ser testada. Nesse da imagem, tá vendo que tem um leve buraquinho, um círculozinho ali? Isso aí também tem que ser coberto, tá? Então, todos esses orifícios nos eletrodos, eles têm que estar acima desse orifício para poder conseguir fazer a medição correta, tá? Também é interessante bater levemente a sonda para remover as bolhas. Se necessário, né, alguns equipamentos você aperta o botãozinho range, ele muda para condutividade, resistividade, TDS, salinidade, tá bom? E a questão de permitir a leitura que se estabilize. Então, a leitura principal da tela, ela sempre vai exibir a medição da faixa selecionada, enquanto a temperatura também é exibida na segunda tela, tá? Então, sempre vai ter a questão do valor da temperatura também. Tá? E aí, ou você salva a sua leitura no próprio equipamento, se ele tiver essa opção, ou você anota numa planilha, num papel, né, seja o que for. E por fim, beleza, terminei de fazer todas as minhas medições do dia. O que eu faço para deixar o eletrodo guardado até a próxima utilização? Então, depois de cada série de medição, é muito importante lavar bem com água destilada, tá? Para não ter essa contaminação de levar de uma amostra para outra e acabar acontecendo alterações nos resultados. Então, lava bem com água destilada, tá? E se uma limpeza mais profunda ela for necessária, você pode remover, igual mostra essa imagem, você remove a capa protetora e limpar com um paninho bem que não seja muito áspero e ou um detergente não abrasivo, tá? Isso em casos de limpeza mais profunda mesmo, tá? Aí depois disso, lava bem com água destilada, recoloca a tampa e após a limpeza, sempre precisa recalibrar o instrumento. Principalmente porque você tem que tirar a capa protetora e tudo mais. Então, para essa limpeza mais profunda, sempre calibre novamente o equipamento antes de usar,
tá? Depois lava bem com água destilada e pronto. Se for só um eletrodo de condutividade, não precisa deixar armazenado em nada, tá? Deixa ele limpo e seco. Caso seja aqueles tipos de eletrodo que é com pH também, pH é condutividade, aí você vai ter que deixar na solução de KCl, tá? Se for somente condutividade, não precisa, tá? Ah, e interessante quando for recolocar essa capa protetora, verifique sempre a posição certa porque ela encaixa dos dois lados, tá? Então, sempre os dois orifíciozinhos, elas têm que ficar voltadas para cima, tá? Então, aqui eu trouxe as soluções para condutividade. Nós trabalhamos com essas unidades de medida, 12.880 microsiemens, 1.413, 84, 80.000, 111.800 e 5.000, tá? Então, o que acontece? É importante escolher a solução de calibração mais próxima das amostras, porque conforme eu comentei, tem equipamentos de condutividade que somente aceita um ponto de calibração. Então, por isso que tem que levar muito em consideração essa parte de escolher certinho qual é a solução que tem que ser utilizada, tá? Então, a solução menor que nós trabalhamos é de 84 microsiemens, tá? Aqui tem de TDS, 1.382 ppm e 14,41 ppt. De salinidade, nós temos de 35 ppt e 5 ppt também. E agora entramos nas boas práticas. Conforme eu comentei com vocês, tem a imersão correta da sonda. Então, por quê? A imersão incompleta ela pode causar leituras erradas ou imprecisas. Então, algo para corrigir isso, verifique sempre se o orifício, né, aquelas bolinhas que eu comentei com vocês, está sempre completamente mergulhado na solução. Utilizar sempre um becker de plástico, de preferência, porque o vidro e o metal, eles podem causar interferências eletromagnéticas nas leituras da sonda, né? E uma correção para isso, usar becker de plástico e manter sempre a sonda no mínimo 2 centímetros afastado das laterais e também do fundo, tá? Sempre lave a sonda. Então, o acúmulo de sais e outros resíduos, eles também podem contaminar as amostras e causar leituras erradas. Então, foi isso que eu comentei. Fui ler uma amostra, passei direto da amostra para outra, passei para outra. Então, sempre entre as medições, lavar bem com água destilada para não ter ocorrer esse tipo de interferência, tá? Então, lavar a sonda com água pura antes e depois do armazenamento, né? Se for o caso do armazenamento que é uma sonda de condutividade com pH, tá? E também entre as leituras. Armazenar a sonda corretamente. Então, isso que eu comentei, né? Algumas sondas de EC são combinadas e, portanto, podem secar se forem armazenadas incorretamente. Então, se tratar especificamente da sonda combinada de EC com pH, você tem que deixar ela ali armazenado sempre em KCl 3,5 molar. Limpar a sonda regularmente, então isso depende muito das amostras, com a frequência de uso, tá? Mas depósitos na sonda podem acumular com o tempo, causando leituras erradas e problemas durante a calibração. Então, utilize água destilada e lava bem a sonda cuidadosamente. Não utilize soluções de limpeza ou solventes, tá? E pois esses podem ser quimicamente incompatíveis com o corpo da sonda. Então, tem que tomar bastante cuidado. Calibrar frequentemente. Então, todas as sondas de condutividade devem ser calibradas para melhor precisão. E uma calibração de um ou vários pontos podem ser realizadas. Calibre diariamente ou antes da utilização. Utilize padrões de calibração novos. Então, os padrões de calibração não possuem capacidade de tamponamento e podem ser facilmente contaminadas. Principalmente a 1413, ela, dependendo do equipamento, você utiliza a solução 2, 3 vezes, se você separou um beckerzinho pequeno. Na terceira, quarta vez que você vai utilizar, ela já está contaminada, está dando valores alterados. Então, é por conta dessa capacidade de tamponamento, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. E sempre use novo padrão de calibração e lavar bem a sonda com água destilada ou deionizada antes de calibrar. É importante também sempre esperar a estabilização da leitura,
Então, mesmo se a sonda ela possui a compensação da temperatura, leva um tempo para que ele atinja o equilíbrio térmico com a amostra. Então, se a minha amostra ali é 30 graus e o ambiente está a 23, ela tem a compensação de temperatura, só que você tem que esperar, conforme vai subindo o valorzinho da temperatura no medidor, você aguarda fazer tanto essa estabilização da leitura quanto a estabilização da temperatura, tá? Então, verifique se há bolhas de ar. Então, as bolhas de ar elas podem ficar presas dentro ou permanecer na superfície da sonda durante a imersão, causando leituras erradas ou imprecisas. Então, a correção é mergulhar a sonda até os orifícios da tampa de proteção estar submersa, que são as bolinhas que eu comentei. E também escolher a sonda correta para a amostra, né? Então, nem todas as sondas de condutividade podem medir as faixas específicas de EC, e algumas sondas podem não ser ideais para aquele tipo de amostra. Então, escolher sempre uma sonda que possa cobrir a faixa de medição da amostra e verificar também se a sonda é compatível com o tipo de medição, tanto no medidor de bancada ou se for portátil. E por fim, aqui eu trouxe os equipamentos. Então aqui nós temos os equipamentos de bancada. O ED ele pode ser usado tanto em bancada quanto portátil, tá? Então o primeiro código é HI 2003, o do meio é o HI 2030 e o da ponta é o HI 6321. Para saber qualquer tipo de informação mais técnica sobre os equipamentos que eu estou mostrando aqui, qualquer coisa entre em contato com os vendedores ou com o meu e-mail que vou apresentar no final da apresentação, tá? Aqui eu trouxe os portáteis, então vocês reparem que eles são levemente semelhantes entre si, então muda bastante a questão da faixa de leitura, precisão, tá? Então é muito importante passar esse tipo de informação, qual a leitura, qual que é o ponto de calibração que precisa ser utilizado e tudo mais, tá bom? E aqui eu trouxe os eletrodos, né? Então todos os eletrodos de condutividade que a Rano trabalha. Então o primeiro é o HI 763963, o próximo HI 76309, HI 763123, HI 6303. Esses outros dois últimos são para processos, então HI 3001 e o HI 3003/D. Ali embaixo tem a informação de para qual tipo de medidor que essa sonda é utilizada e tudo mais. Então, aqui também tem os outros modelos. Aqui, nesse terceiro, é o eletrodo do multiparâmetro H98194, tá? Então, tem vários tipos de eletrodos que a Hanna trabalha, como vocês conseguem ver, tá? Então, aqui está o meu contato, consultoria3@hanainst.com.br. E aí, aqui, eu deixei o último slide com as perguntas que foram feitas durante a inscrição para o webinar. Então, da primeira pessoa, né, para que serve? Então, eu acho que até foi explicado durante o webinar essa pergunta do Cândido Gonçalves, mas, conforme comentei que a condutividade elétrica ela vai medir a capacidade de um material ou solução para conduzir a eletricidade. Então, ela serve para avaliar a pureza da água, a concentração de íons em soluções, entre outras aplicações, tá? Qualquer dúvida a mais que tiver, por favor, pode mandar mensagem no e-mail, tá? A próxima pergunta, que é o que podemos descobrir a partir da condutividade, né? Então, a medição da condutividade elétrica, ela fornece informações sobre pureza da água, porque ela identifica a presença de íons e contaminantes, a concentração de íons, que estima, né, a concentração tanto de sais, ácidos e bases em soluções, qualidade de alimentos, porque pode verificar o teor de sal em alguns produtos, a salinidade, que mais? Também corrosão, processos industriais, controle ambiental, qualidade de óleos e combustíveis. Então, você consegue descobrir uma infinidade de parâmetros, né, a partir da condutividade. A pergunta da Adriele Ramos, que ela está iniciando na hidroponia com pequeno cultivo. Então, qual a melhor indicação para medir a concentração individual dos nutrientes? Então, o que acontece? Nessa parte de concentração individual dos nutrientes em um sistema hidropônico, o ideal, na verdade, não é
a partir da condutividade, resistividade, TPS, salinidade. O melhor mesmo seria um fotômetro ou medidor de íon seletivo específico, tá? Porque esses equipamentos que eu comentei, eles podem medir aí o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, entre outros, tá? Porém, para a questão da fotometria, um grande interferente é a questão da cor, né? Então tem que tomar bastante cuidado se for ir para essa área, qualquer coisa, diluir a sua amostra até 20 vezes, que a gente recomenda, porque senão o erro fica muito grande. Porque a partir do momento que você dilui a sua amostra, no final você tem que pegar aquele valor que foi encontrado e multiplicar por esse fator que você diluiu, né? Então, se eu tive que diluir 10 vezes a minha amostra, o resultado final eu vou multiplicar por 10, tá? Já para o íon específico, ele não tem essa questão de problema com cor, né? E ele é mais indicado quando os valores eles são muito altos. Então, os fotômetros, eles trabalham em faixas específicas. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Caso queira saber mais valores, essas outras coisas, pode entrar em contato que a gente direciona também para o vendedor mandar as propostas, mandar as opções que nós temos, tá bom? E a última pergunta é a Jéssica Moreira Costa. Qualquer material de referência é compatível com os equipamentos HANA que medem condutividade? Então, o que acontece? As nossas soluções, né, se for comprar diretamente conosco, elas são certificado NIST, tá? Elas podem até aceitar a MR, só que tem que verificar qual a faixa de valor de condutividade que os equipamentos trabalham, tá? Então, tem que verificar certinho. Então, para maiores especificações do equipamento e tudo mais, aí entra em contato comigo também, que eu faço uma avaliação mais precisa desse caso, tá? Deixa eu verificar aqui se teve alguma pergunta agora. Eu acho que é Vieira o nome. Vieira, a apresentação ele vai ficar disponível depois no YouTube, mas se você quiser que depois eu te envio, por favor, manda um e-mail para mim no Consultoria 3, que depois eu encaminho para você a apresentação em PDF, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No caso da apresentação, tá? Beleza, então, eu creio que as perguntas foram esclarecidas. Se surgirem outras dúvidas, por favor, pode entrar em contato comigo, né? Aqui está meu e-mail certinho. E é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos vocês e que a gente se vê no próximo mês com mais um tema de webinar. Obrigado e ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Tchau, tchau!